Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV o Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, sempre a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser conferido sempre através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as plataformas e você pode curtir, compartilhar e mandar a sua mensagem. Nosso live stream já está no ar no Facebook e você pode enviar o seu comentário dentro das possibilidades do programa. Nós vamos lendo aqui conforme vão chegando as manifestações do nosso público. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje vai tratar de um tema extremamente polêmico: fundo eleitoral, financiamento de campanhas políticas. As eleições serão o foco do Cruzando as Conversas em 2020 e nós vamos tratar esse assunto hoje e outras muitas vezes nos próximos meses. Até porque uma das finalidades do nosso programa é esclarecer. Então, acompanhem ao longo de 2020 para ficarem por dentro de todas essas informações. Para falar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que entendem da área. O Caetano Lopumo, que é advogado e também presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Caetano, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Feliz 2020, Macalossi, muito bom estrear no teu programa no ano novo, aí, nesse novo ano que se inicia, ano eleitoral. Meu amigo Zé Westphalen, um imenso prazer aqui conversar contigo. Acho que o tema realmente promete, a gente tem bastante para discutir. Não é um assunto fácil, é árduo tratar desse tema, até porque tem a opinião pública, a opinião publicada é a opinião pública, que tem diversas opiniões, a gente está sofrendo uma pressão muito grande quando trata desse assunto, mas tem muito a ser dito. Então o programa pode ter certeza que vai ser bom. Muito bem. Quem também está aqui é o Zé Westphalen, que é cientista político. Zé, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo, feliz ano novo. Feliz 2020, uma satisfação estar novamente no teu programa aqui, Macalossi, e dizer para o meu amigo Caetano, me veio aqui uma memória. Gente, eu estou com 40 anos de idade, eu conheci o Caetano, eu tinha 17 anos, quando militava numa juventude partidária, ele e o Paim, conheci quando eu tinha 17 anos. Faz tempo. Não é à toa que estamos de barba branca e cabelo branco, né? Aliás, vocês estão muito parecidos, com a diferença que o Caetano tem um pouquinho mais de cabelos grisalhos, né? Para ver como estudar política envelhece rápido, né? Muito bem. Aliás, eu gostaria de agradecer, Zé, pelo presente aqui. Trouxe o livro já, muitas vezes adiado, né? De me trazer o livro O Mundo em Pantone. José Henrique Westphalen, organizador da obra. Por que Pantone? Pantone é uma classificação de cores. É uma paleta de cores que é... Ignorância minha. Quando tu vai, por exemplo, eu quero uma cor preta, então tu vai ver no Pantone, que é a cor original, como é que tu replica aquela cor. Então é por isso, o mundo em Pantone é o mundo dos originais, de quem chega na frente, de quem é inovador, de quem faz a diferença. E começa inovando pelo título e pela capa, né? É, uma capa rosa... Em Pantone. Vazia. Pantone. A cartela de Pantone, ela é assim, ela vem a cor aqui e aqui embaixo vem a tarja branca com o código da cor, né? Interessante. O livro é uma coletânea de reflexões sobre 4 grandes temas: comunicação, comportamento, gestão e liderança. Publicados no Facebook e também no Penso Ideias. Aí, então, parabéns, Zé. Obrigado. O livro já não é de hoje, né? Não, ele já é mais antigo. É um livro mais antigo. Então não é fácil de encontrar. Não, talvez só comigo. Só contigo? Só comigo Só falar agora. com o Zé que ele fornece. Obrigado pelo presente, Zé. Vou ler. Muito bem, vamos falar sobre o fundo eleitoral. Vamos começar pela polêmica. O fundo foi sancionado pelo presidente, o valor de 2 bilhões de reais. Vai ser sancionado pelo presidente da República, 2 bilhões de reais.
O Congresso Nacional chegou até a estudar a hipótese de o fundo ser composto por um valor de 3,8 bilhões de reais. E todo mundo caiu de pau em cima do Congresso e acabou que ficou em 2. Eu gostaria da análise de vocês em relação a toda essa polêmica. O Bolsonaro está dizendo que se ele vetar o fundo, ele vai sofrer um processo de impeachment. Isso é correto juridicamente ou isso é uma desculpa esfarrapada? Vamos lá. Guilherme, me permite começar primeiro. Fugindo da tua questão. Ih, mas aí começa mal. Precisa ser assim, não adianta. Me permite... O advogado parece um político. A gente precisa, para discutir esse assunto, situar o ouvinte, a pessoa, o estudioso, o interessado, no que é o fundo, como ele surgiu, quais são os problemas do fundo, para depois a gente poder enfrentar o veto ou não do presidente da República e as consequências. Okay. E eu vou tomar liberdade agora de num tom professoral, mas de forma bem sintética, eu prometo. Cuidar com os leigos em casa. Não, dirigidos aos leigos. Quero fazer uma lembrança. Até 2014, não existia fundo público de campanha. As campanhas eram mistas. Existia o fundo partidário, um dinheiro que era público e ia para os partidos, e alguns partidos usavam parte deste dinheiro, muito inferior ao que está se falando agora. Alguns partidos usavam parte para as campanhas. Mas o que alimentava as campanhas até 2014 eram as doações feitas por pessoas privadas, físicas e jurídicas. Jurídicas podiam doar, até 2014, 2% da sua renda. Isso, se tu pegar as empresas, os grandes doadores, Odebrecht, Camargo Correia, os famosos doadores grandes, são fábulas de dinheiro. E as pessoas físicas, 10% de sua renda. E os candidatos podiam gastar livremente. Mas na prática as pessoas físicas doavam quase nada. Quase nada. Então, tu tinha um pequeno fundo público e, basicamente, a doação privada, basicamente, de empresas, de pessoas jurídicas. E essa foi a nossa vida por décadas, décadas, décadas e décadas. Eu faço questão de fazer essa introdução. Porque quando é que isso muda? Isso muda quando a OAB ingressa com uma ação perante o Supremo, alegando que isso é inconstitucional, e em 2015 o Supremo, por maioria de votos, declara que a doação feita por empresa é inconstitucional. Consequência da decisão de 2015. O dinheiro das campanhas eleitorais, que era basicamente o dinheiro das empresas, não existe mais. Então nós temos uma forma de fazer campanha, uma expectativa de receita, que é a forma que vem sendo feita há décadas, que em 2015, numa decisão que não teve alteração de lei, não teve alteração de nada, foi uma decisão do Supremo, passa a mudar. E o que acontece? A gente vai fazer campanha como agora? Como é que se readapta a vida do dia para a noite? Em 2016, nós tivemos a nossa campanha mais minguada da nossa história. Por quê? Tu tinha o fundo partidário, que era aquele dinheiro dos partidos, que é um pouco de dinheiro público, que é baixo, e tu tinha doação de pessoa física. E campanhas que costumavam, no Brasil inteiro, ter um custo de 5, 6 bilhões de reais, em 2016 tiveram um custo de 2 bilhões de reais. Muito bem. Resposta do Congresso. A criação do fundo partidário. Porque faltou do fundo especial chamado Fundão, nosso tema hoje. Isso. Então eu só quis fazer essa lembrança. Então em 2016, em 2017, há uma lei criando o Fundão. E o que dizem os parlamentares? A partir de agora, considerando essa mudança do Supremo que proíbe dinheiro das empresas, nós vamos ter um dinheiro público para fazer campanha. Isso é uma aberração? Foi uma solução durante muito tempo na Itália, foi uma solução na Alemanha, foi uma solução em diversos países, recebeu crítica nesses países, mudou nesses países, voltou. Não existe receita de bolo, mas o Congresso então fez essa lei e disse, olha, até teve certa sabedoria. Como é que o Congresso fez? O Congresso disse o seguinte,
Então, nós vamos ter um dinheiro público para a campanha para substituir o dinheiro das empresas que não vai ter mais. Ok. Que dinheiro vai ser esse? Nós vamos tirar a propaganda de TV que existe para os partidos políticos ao longo dos anos. Então, o dinheiro seria gasto pagando as empresas de TV para ter esse espaço, vai vir para o fundo. E nós vamos tirar 30% das emendas de bancada e vamos criar um fundo. Essa 30% das emendas de bancada já é dinheiro que não vai chegar, já são obras que não vão chegar, mas vieram. Então, criou-se um fundo que já em 2018, no seu primeiro ano, chegou a cerca de quase 2 bilhões, 1 bilhão e 800. Então, foi uma tentativa de tornar as campanhas parecidas com as anteriores, sem usar o dinheiro das empresas. Então, eu faço questão, acho que é importante a gente fazer essa narrativa, porque é o seguinte, fundo eleitoral é uma coisa que só existiu no Brasil em 2017. Vamos esquecer o fundo partidário, que é um dinheiro para os partidos viverem o seu dia a dia. Mas o fundo, esse que nós estamos discutindo, que é o fundo eleitoral, dinheiro para os partidos gastarem na campanha e que está se falando 2 bilhões agora, existiu em 2017, teve seu primeiro ano aplicado em 2018. Ok. E a resposta à minha pergunta? A resposta à tua pergunta é muito simples. Tendo sido essa a opção do legislador, e isso é constitucional, pelo menos até agora ninguém questionou isso e não há muito espaço para esse questionamento, porque é uma solução de muitos países. Há uma norma bem clara de como vai ser feito o cálculo desse valor. O TSE apresenta este cálculo. O presidente da República, de uma forma muito natural, tende a... O Congresso vai votar por lei e o presidente não teria por que vetar. É claro que a justificativa do presidente ela é um tanto quanto curiosa, de se esconder atrás de um impeachment, que seria algo que não tem muito sentido. Mas, independente disso, é uma solução que é razoável. Não tem como ser diferente. Se o nosso sistema foi criado através do fundo eleitoral, as nossas campanhas serão alimentadas com dinheiro público do fundo eleitoral, qual seria o sentido do presidente vetar esse fundo? Eu quero completar. Esse início de programa ele pode parecer um pouco mais professoral e depois a gente aquece o debate. Já peço desculpas e não vou manter o tom. Mas é importante a gente fazer, e esse resgate do Caetano ele é importantíssimo. E mas o presidente tem o direito de vetar. E eu quero ir um pouco mais além, Maca. 118 países utilizam algum tipo de financiamento público de campanha. 118. Alemanha, França, México, Itália, Espanha. A Itália acabou, hein? A Itália acabou com o Fundo de Financiamento Público há alguns anos, uns 2, 3. Os Estados Unidos, apesar dos candidatos não utilizarem, os Estados Unidos têm um fundo público para a campanha. Por que nos Estados Unidos não utilizam? Como lá o financiamento é livre, tu não tem nem teto de arrecadação, se tu for um candidato bem relacionado, vai arrecadar mais. O que acontece? Porque tu tem um limite de gastos quando tu usa o dinheiro público na campanha nos Estados Unidos e o limite é baixo. Por isso que os candidatos que realmente têm condições de se eleger optam por não utilizar. Mas até os Estados Unidos têm. E a cidadania é muito mais participativa. Muito mais participativa. As pessoas doam para os seus candidatos. Existe uma tradição de participação política nos Estados Unidos que é desde a origem do país e passa pelo fato de que o Partido Republicano e o Partido Democrata são partidos muito entronizados na sociedade americana, enquanto aqui no Brasil os partidos são muito afastados da sociedade. Não existe uma ligação política entre a cidadania e os partidos que a representam. E esse é um drama para os candidatos. E a famosa crise de representatividade, né? Eu vou dar dinheiro para alguém que eu não... Porque lá o cara é de uma determinada família, eles já estão ali, por exemplo, o cara é muito religioso, ele já tem o filho ali, já vai ser membro do Partido Republicano, ou o cara é de um sindicato, já vai ser membro do Partido Democrata, e assim vão se construindo E tu sabe o que facilita essa doação, Guilherme? O voto distrital. Com certeza. Porque aí está na tua zona, no teu distrito.
num ambiente de 100 mil pessoas Já em torno falamos de sobre ti. isso aqui. Já falamos. Já, Eu só sempre quero volta, completar só. aqui, Completa aí, Zé. quero completar então o quê? O financiamento público de campanha não é uma jabuticaba brasileira. Isso existe em vários países do mundo. Segunda coisa, antes de demonizarem o presidente Bolsonaro como estão demonizando, é importante salientar que isso é um projeto petista. O PT sempre defendeu o financiamento público, o que é engraçado, porque o PT foi o partido que mais se beneficiou do financiamento privado, ao mesmo tempo que demonizava o financiamento privado e queria o financiamento público. Mas o Bolsonaro também E a não critica- PEC, Não, peraí, mas só um pouquinho, deixa eu tenho só que te fazer terminar. a pergunta, Deixa eu mas só o terminar. Bolsonaro não também criticava o financiamento público? Ele não utilizou o financiamento público, é diferente. E a PEC 77 de 2003, que foi a que originou, inclusive, o projeto, foi do Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Então, é um projeto petista, é bom que se entenda isso. E aí é que vem os problemas, por ser um projeto petista. O fundo público, eu só quero fazer um pouquinho mais atrás, eu me lembro das campanhas lá da década de 80. Podia comício, podia showmício até 2004, tu ainda podia showmício, botar banda tocando para juntar gente, tu podia distribuir boné, distribuir camiseta, e aí diziam, a campanha custa muito caro com isso, precisamos tirar os showmícios. Não acabou a corrupção na eleição. Precisamos tirar os brindes. Tirar os brindes. Não acabou a corrupção na eleição. Outdoor. Precisamos tirar os outdoors. Não acabou a corrupção na eleição. Precisamos tirar as placas de rua e limitar o tamanho Do adesivo. do adesivo. Não acabou a corrupção. Precisamos acabar com o financiamento privado de campanha. Instituir o financiamento público. Não acabou com a corrupção. E eu tenho vários números aqui que provam isso. Inclusive, algo que foi muito falado sobre o Luciano Bivar, que destinou R$400 mil a uma candidata que fez 274 votos. Assim como nós tivemos no Rio Grande do Sul candidaturas que receberam próximo de R$100 mil e fizeram 500 votos. Outras candidaturas que receberam quase R$500 mil e fizeram menos de 10 mil votos. Ou seja, não era o dinheiro que ia apenas para o candidato. São candidaturas claramente laranjas. Claramente laranjas, ou em dobradinha para que o outro tivesse maximizado o seu orçamento. Ou seja, o Brasil trata o problema da corrupção eleitoral como aquela piada do sofá do corno. Como é que é essa piada? Aquela que pegou a mulher com o amante no sofá, o que tu faz? Bota fora o sofá. O sofá é amaldiçoado. O sofá é amaldiçoado. Então, tu trata o financiamento privado como o sofá. Como se o financiamento privado fosse o mal de corrupção no Brasil. Eu concordo. O que não é. Eu concordo. O mal da corrupção é a corrupção, não é o tipo de financiamento. Vamos lá. Eu, só, Caetano, eu acho que é importante trazer aqui um ponto antes de passar de novo a bola para ti. Isso que tu colocaste sobre a OAB ter impetrado uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, eu acho que criou no país um clima de demonização em relação a algo que já estava estabelecido, que infelizmente cegou as pessoas para uma coisa, que não é porque nós temos uma legislação que não é a melhor, que significa que a revogação dessa legislação gerará algo melhor. Porque você pode ter a substituição de uma lei ruim por uma pior ainda. Então, o que você tem que buscar fazer? E o que devia ter sido feito? Devia ter se aprimorado o Instituto da Legislação de Financiamento Privado. Sabe a coisa mais engraçada para que isso qualificasse as campanhas. Macalossi, a coisa mais engraçada que eu ouço é quando alguém pergunta se tu é a favor de uma reforma política, a pessoa diz, eu sou a favor. Todo mundo é a favor da reforma política. Qual? Que reforma política nós estamos falando? Não, e outra, agora sendo bem politicamente incorreto aqui, todo mundo está falando que esse fundo de 2 bilhões é muito. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Desculpa, você não gostou? Vou provar aqui para vocês por que é pouco, tá? Na última eleição municipal, 2016, nós tivemos 481.783 candidatos. 481.783 mil candidatos a vereador e a prefeito. Tá? O fundo é de 2 bilhões. Então, vamos pegar esse número como referência. Claro, nesta eleição de 2020, provavelmente nós vamos ter mais candidatos que na eleição de 2016. Assim como na eleição de 2016,
Nós tivemos mais candidatos que na Com eleição mais um de 2008. detalhe, não há coligações agora, então os partidos então- têm que fazer chapa inteira. Então, Teremos necessariamente mais candidatos. Então vamos lá. 2 bilhões de reais, ok? Divididos por 481 mil, chutando por cima, 481 mil candidatos per capita. Vai dar o valor de R$ 4.158 por candidato. E esperam que esse dinheiro vai servir para financiar a campanha de vereador numa cidade que nem São Paulo, que nem Porto Alegre, que nem Não Curitiba. financia a Cruz Alta. Por Não favor. financia a Fortaleza do É para Vale. rir. Então, é só para mostrar, Caetano, que essa legislação que foi criada do financiamento público, ela é uma falácia. Ela é uma falácia que, infelizmente, encantou muita gente. E o engraçado, eu sei que tu não representa ninguém, a não ser a si mesmo aqui no programa, mas o engraçado é que a OAB foi contra o financiamento privado, demonizou o financiamento privado. Aí o que ela faz agora, que tem o financiamento público, que ela desejou através do fim do financiamento privado? Ela vai lá e se coloca contra os recursos que são aportados pelo Congresso. É ridículo, é patético. Ela era contra o financiamento de campanhas de forma Quem genérica. pariu o filho que embale. Primeiro eu quero fazer mais uma provocação com o Zé aqui. Vai lá, provoca. Vamos lá. Vai. Não tenho dúvida nenhuma de que os partidos de esquerda tiveram historicamente, o PT foi um deles, a bandeira do financiamento público de campanha. É da natureza desses partidos querer que o Estado participe ativamente, financie, etc. e tal. Agora, não foi culpa do PT esse surgimento. Foi a classe política como um todo que se uniu em 17 e com a necessidade de superar a decisão do STF, que tirou totalmente o dinheiro das campanhas, que sentiu a necessidade de trazer o financiamento público de campanha. Muito bem. Quando entra o financiamento público de campanha, e agora eu quero atacar, para mim, o grande problema do nosso financiamento público, ele estabelece esses valores que têm uma origem, o legislador ele buscou o local do dinheiro. Eu vou tirar da TV um pouquinho, vou tirar das emendas e achou esse valor de 2 bilhões. Podia estar em hospital, podia estar na saúde, podia estar na saúde. Como fazer campanha sem dinheiro? É uma outra prioridade também do país. Então, A terceira fonte é o crime organizado. a terceira fonte é o crime organizado e ponto. É isso. É E ilici- a participação do crime organizado se elevou depois do financiamento É público de ilícito. campanha. Inclusive, total. o Pedro citou isso aqui nos comentários aqui. Gente, Tem um comentário fato. sobre isso. Isso é um fato. Pouca gente comenta. Todo mundo lembra que o Moro se espelhou na famosa operação Mãos Limpas, Manipulite, da Itália, de 92, 94 mais ou menos. Síntese. Sabe o que é a Operação Mãos Limpas? É a operação que desvendou um esquema de financiamento ilícito da política. Na Itália havia apenas um financiamento público insuficiente e os partidos se corrompiam para ter mais dinheiro para se financiar. E uma das cenas mais históricas da Itália é uma entrevista de um ex-primeiro-ministro, Bettino Craxi, e essa aqui vale a pena olhar no Google depois, porque é espetacular. O Bettino Craxi está sendo, não é uma entrevista, está no banco dos réus e está sendo indagado pelo Di Pietro, pelo promotor. E o cara disse, vem cá, mas nós estamos brincando aqui. Quem é que não sabe que o gasto com a política é muito superior ao financiamento que nós temos e que todos os partidos se alimentam de fontes ilícitas? Quem é que não sabe disso? Vocês estão brincando? O cara diz isso, a Itália inteira vê aquilo. Tanto é que o sistema italiano mudou todo depois disso. Então, o que acontece? O financiamento público, ele, quando essa é a opção, ele tem que ser suficiente e ele tem que ter regras claras. E o nosso pecado não foi fazer regras claras. E aí entra no teu problema. Por isso que eu disse que o teu cálculo aritmético simples, ele, obviamente que ele não tem valor, porque a nossa opção foi a seguinte: nós vamos dividir entre os partidos conforme o número de parlamentares. Ok? Um critério razoável. E cada partido distribui Como assim desejar? conforme a sua executiva nacional quiser. E aí, o que vai acontecer, Macalossi?
Não vai existir essa média de 4 mil? Eu sei que tu sabes, mas eu tô só fazendo assim, ó. Para mostrar como é pouco. Se fosse dividido igualmente, era muito pouco. Não, mas como é mais absurdo ainda. Porque o que vai acontecer? Vai ter há um risco de loteamentos. Há um risco. Risco não. Já está comprovado, já foi comprovado o loteamento. Daqui a pouco o PT vai resolver botar 40 milhões na campanha do Haddad de São Paulo. Aí eu sou do PP. Não vou investir em São Paulo porque lá está perdido. Vou mandar para onde? Para o Piauí, que tem alguém com chance. E aí o cara do PT disse, não, para o Piauí eu não vou. Então vai acabar tendo uma concentração de verbas em determinados pontos que daqui a pouco... É porque também foi errado o modo como as coisas foram conjugadas. Mas né? deixa eu colocar Ao mesmo tempo que você tinha a legislação do financiamento público, você manteve o sistema proporcional, que é ruim no contexto do financiamento público. Não combina. Era melhor ter trazido o voto em lista, por exemplo. Proporcional pode combinar. Não o proporcional com lista aberta, que nem nós temos. Aberta. Isso, com lista aberta. Agora, deixa eu só voto colocar em lista, combinaria e amenizaria. Aí fica na mão do partido. Ele tem que distribuir para todos. Deixa eu colocar uma outra questão aqui, criar Caetano. Regras. Olha só, veja bem, o Caetano colocou algo que é muito importante, que é o seguinte. O cálculo do Macalossi, por mais que ele fosse real, a gente já comprova que o dinheiro é insuficiente, mas tu tem sim o loteamento. O presidente nacional do partido, ele recebe a verba e ele decide o que ele faz com esta verba. Se ele vai mandar para o estado A, para o estado B ou para o candidato A, B e C de qual estado. É o dono do dinheiro. Só isso já causa um problema de distorção muito grande. Só que o que não foi colocado aqui no debate e que veio junto com o financiamento público de campanha. Nós tínhamos 90 dias de campanha. Hoje são apenas 45. A 50. Né? Mas de TV, rádio, TV, 45, né? Menos até. Menos até de 45. Tu tem uma burocracia gigantesca para o candidato agora, uma série de regramentos burocráticos complexos, desde a exigência de contador, advogado, até prazos de declaração e etc e tal. Tu tem uma limitação, inclusive, de carro de som. Carro de som só é permitido com o candidato dentro em carreata. Tu não pode placa, tu não pode outdoor, tu não pode jingle, tu não pode isso, tu não pode aquilo. Tudo isso veio junto com o financiamento público de campanha. Onde é que eu quero chegar? De um lado, tu tem presidentes de partido que mandam e definem ao seu bel prazer o que vão fazer com o dinheiro público para o financiamento da campanha. Do outro lado, tu tem uma burocratização e uma diminuição dos espaços de divulgação e apresentação dos candidatos. O que tu está gerando com isso? Desequilíbrio total. Um desequilíbrio total. O candidato novo, a chance desse cara ser eleito é muito menor. Sim, tu está priorizando os já estabelecidos. Porque o peso que vai ter quem vai estar lá e quem comanda o estamento burocrático dos partidos vai ser muito maior. Quer piorar a tua situação? O que disse a lei do fundo eleitoral? Criou a norma para fazer o cálculo do valor, criou a norma que divide o valor, então com isso eu sei que são 2 bilhões e sei que os 2 bilhões vão ser divididos da seguinte forma, conforme os parlamentares, o que vai dar 200 milhões para os maiores partidos e os menores partidos. Os partidos sem nenhuma representação vão dividir uma partezinha de 2% desse valor, 2% de 2 bilhões são 20 milhões, quer dizer, o partidinho de nada vai ganhar 1 ou 2 milhões. Tudo bem. Então, a norma disse isso. O que mais que disse a norma? Disse que caberá a cada executiva nacional estabelecer como será dividido o valor. Única regra concreta que existe aqui é que 30% desse valor terá que ser dado para candidaturas femininas. Muito bem. O que aconteceu em 18? Alguns partidos fizeram a seguinte norma interna, porque eles têm que fazer um ofício e protocolar no TSE antes da eleição, dizendo como vão dividir o dinheiro. Eu tenho 200 milhões no meu partido. Eu tenho que fazer um ofício e protocolar no TSE. Os ofícios foram os seguintes: 30% para o presidente da República, 40% para governadores e o resto para os deputados. 30% para deputados. Protocolava, o TSE carimbava.
Gente, isso daqui é de uma vaguidão oceânica, né? Mas teve partidos que fizeram pior, fizeram o seguinte, olha, eu tenho 100 milhões, cada deputado federal vai distribuir 2 milhões, 1 milhão e 400 para homens e 600 milhões para mulheres, entre candidaturas proporcionais, e além disso o partido vai dar 20% do seu valor para... Ou seja, colocou na mão de deputados uma escolha total, assim, então os deputados tinham as suas cotas para distribuir. Como vai ser na eleição municipal de 2020? Vai ser 1000 vezes pior. Provavelmente... Ainda mais vago. E o que vai acontecer na prática? Que agora que é uma eleição municipal, nós vamos ter candidatos totalmente abandonados e candidatos totalmente privilegiados. E detalhe, sabe o que vai fazer o então candidato nós vamos ter abandonado? Campanha com níveis de desigualdade astronômicos. Detalhe. Isso é muito ruim. Detalhe, sem tirar da conta o fato de que os candidatos mais abastados com recursos públicos poderão fazer isso. Mas o candidato abandonado se obrigará a fazer o quê para manter a sua campanha? Vai ter que se utilizar de instrumentos ilegais. Vai ser jogado na ilegalidade pela lei. Eu lembro que tem mais um detalhe ainda que tira um outro recurso que foi muito utilizado nas outras campanhas. Para esta campanha, o uso de recursos próprios do candidato já não é mais ilimitado. Sim. Cada candidato só pode gastar 10% do valor máximo permitido para gasto em sua campanha. Então, digamos, um município que permita que uma campanha para prefeito tenha um gasto de 100 mil, o candidato só vai poder usar 10 mil da verba. Detalhe, eu não quero receber dinheiro do fundo, eu quero bancar a campanha com o meu dinheiro. 10%? Eu não posso. Pode. Não pode. Não posso. Limitado a 10%. Eu estou sendo obrigado a aderir ao sistema. Sim. Agora, veja bem, deixa eu só colocar uma coisa que todo mundo fala nessa questão do... dinheiro público, candidato quer ser candidato, bote o dinheiro dele, vai com o dinheiro dele. A lei não Até 10%. permite. Até 10%. Mas Deveria permitir. Mas eu vou um pouco mais além, tá? O cara que diz isso, ele está com uma visão elitista da política. Porque ele está privilegiando que só candidatos abastados possam concorrer. Aí tu pega, por exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo do meu município, Cruz Alta, que eu conheço a realidade. Um salário médio na prefeitura de Cruz Alta é R$ 1.400, a média salarial da prefeitura de Cruz Alta. Tem funcionários que ganham menos de um salário mínimo. Se tu tem um funcionário público lá que ganha um salário mínimo, o cara tem boas ideias, tem uma boa liderança e ele quer ser candidato a vereador e é legítimo que ele concorra a vereador, mas ele ganha R$ 1.000 por mês. E aí tu não tem um financiamento privado, não tem pessoas que possam apoiar ele. Até porque o círculo de pessoas que estão no entorno dele devem ser pessoas também pobres que não têm dinheiro para doar privadamente, entendeu? Doar. E aí o partido não tem acesso ao financiamento público ou se demonizou o financiamento público. Como é que esse cara vai financiar a campanha dele se o contador, que é obrigatório por lei, custa R$ 1.200 no município pequeno assim por uma como o advogado, candidatura que a também é vereador obrigatório. e mais o advogado? Ou seja, ele já larga com 2 meses de salário só para pagar a obrigação legal. E aí faz a campanha como? Então, são essas coisas que as pessoas falam sem ter muita noção. Então, por isso que eu digo, não é legal, eu não acho legal o financiamento público. Eu gostaria do financiamento privado, mas eu não tenho financiamento privado. Então, é imperativo que se use o financiamento público. Tu sabe, por trás desse discurso... É alternativa. Por trás do discurso tem muito da demonização da política, né? Muito com razão também, porque, historicamente, muitos políticos fizeram um mau trato do dinheiro público. Muito bem. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que muitas pessoas esperam que as campanhas eleitorais possam e devam ser mais baratas. Aí nós temos exemplos históricos do Brasil. Aí tem a Lei Falcão, lembra aquela lá? Mas eu acho padrão, que é bem claro que, apesar de tender para a barateação, principalmente por causa da internet, é aí que eu queria o fato chegar. é que hoje, com o modelo que nós temos, as campanhas são necessariamente caras, porque o cara vai ter que fazer campanha por tudo que é lado. Deputado estadual vai ter que fazer campanha pelo Rio Grande do Sul. Não vamos falar de campanha O cara ou vereador é barata. numa cidade inteira. Esquece o conceito de caro ou barato. As pessoas acham que as campanhas podem baratecer muito, mas as campanhas têm um custo e sempre vão ter. Eu não posso esperar que alguém leve sua mensagem sem ter carros, sem ter pessoas que vão dirigir esses carros, que vão distribuir panfletos,
que vão custar dinheiro, Isso. ou ter equipe que vai mexer na internet, equipe que vai produzir conteúdo, equipe que vai... E às Produzir os vídeos vezes, pra internet. algumas campanhas se tornam mais caras, porque tem profissionais muito mais qualificados, outras mais baratas, que são mais caseiras. Mas assim, o custo sempre vai existir. Então a campanha vai ter que ter custo. Com o final do financiamento privado de empresas para este público, já houve uma diminuição de cerca de 50% dos valores das campanhas. Elas estão mais ou menos metade do que eram. Então, até onde a gente quer esmagar uma campanha eleitoral? Nós diminuímos o tempo dela. Nós queremos o quê? Nós queremos eliminar o direito do candidato se apresentar. Cada um faz isso como quer. E isso entra num círculo vicioso de despolitização. Exatamente. As pessoas não notam que tem eleição. E muitas pessoas acharam que tem mais o custo da própria eleição. Uma Por eleição exemplo, custa Caetano, 300 a 500 milhões. Só para traçar aqui um paralelo com os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial já começou. Porque os democratas estão com as suas prévias. E a campanha está rodando o país. E ao mesmo tempo, o Trump está atacando os seus adversários. E, então, isso começa muito antes do processo eleitoral, de modo que são 2 anos de campanha para chegar e as ao dia da eleição. prévias Aqui não têm tem nada. custos altíssimos. Altíssimos. E aí, outra coisa, tentando construir um discurso, porque a gente está fazendo críticas gerais, mas eu gosto sempre de tentar apontar para caminhos. Então, o primeiro caminho que eu aponto é o seguinte: as campanhas têm custos, sempre vão ter. É bom que tenham, porque campanha com custo é campanha que leva ao eleitor mensagem. Às vezes leva mensagem horrível, mas paciência, o eleitor tem que ter a sua responsabilidade também. É a democracia. Às vezes leva mensagem floreadinha e o eleitor gosta. Paciência, o eleitor tem que ter a sua responsabilidade. Então tem que ter custo. O custo público está parecendo melhor do que permitir aquele dinheiro privado. Ou não. Podemos até rever. Talvez voltar para o sistema anterior é uma possibilidade, se está sendo demonizado esse dinheiro público. Agora, o que tem que ser feito... Não tem chance disso acontecer. Eu também acho que não tem chance, mas é sempre algo que está na pauta. Deveria, mas não vai. Está na pauta, porque eleição, norma eleitoral, é algo que está constantemente na pauta. Ela muda, ela desmuda. Não vai acontecer porque é capaz de um ministro supremo dizer que é cláusula pétrea o financiamento público. Daqui a pouco. Agora, eu não duvido. Mas eu não duvido. A minha conclusão aqui neste ponto é o seguinte: onde é que está, para mim, o maior erro? Está na burocratização para a participação do eleitor nas campanhas. Tem que ser mais fácil para o eleitor doar. Um eleitor que queira doar dinheiro para um candidato hoje, ele tem que ir na boca do caixa fazer um depósito identificado. O cartão de crédito começa a surgir como uma possibilidade nas vaquinhas. Deixa eu só fazer mas uma ainda observação assim, aqui nisso tem que limites muito grandes. Então a gente tem que permitir, facilitar. A Itália tem possibilidade de discar um número, que nem a gente faz no Criança Esperança, 015, tu doa 15. Os partidos têm números, tu pode discar por número. Então a gente tem que criar mecanismos que tornem fácil, que quando eu vejo a propaganda na TV e me cante pelo candidato, eu possa simplesmente fazer uma transferência de 10, 20, 50 na hora. Reais ou 1.000. E mais, pelo celular. Tem que ser fácil. E um outro problema que eu vejo é que a legislação ela nunca olha para a realidade. A legislação eleitoral não olha para a realidade. E eu volto porque ela pensa na eleição de presidente da República quando vai fazer uma legislação. É verdade. Ela não pensa na eleição do município do vereador. É. Aí o que acontece é o seguinte, isso aí. Todos nós somos de um município pequeno, de 5 mil habitantes. Os 3 são candidatos a vereador. Cara, numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Aí alguém vai lá, e nós 3 somos candidatos, e os 3 têm um amigo em comum. Esse amigo em comum, ele prefere que o Caetano se eleja. Ele quer dar uma grana para o Caetano, mas ele não vai dar um dinheiro para o Caetano se eleger. Sabe por quê? Porque vai ficar público o nome dele, que ele deu grana para o Caetano. Sim.
Tá lá, tá num portal. E aí o seguinte... Vai expor o cidadão. Mas daí o Macalossi vai ficar chateado comigo, o Zé vai ficar chateado comigo porque eu dei dinheiro pro Caetano. Isso é uma transparência, foi um caminho de busca de transparência para poder controlar o dinheiro, mas essa tentativa de controle, ela também tem um revés. Vamos lá. Porque tu pode estar registrado que o cara doou, mas não precisa estar num site. Se a justiça tiver dúvida, aí tu vai lá e comprova. Ó, tá aqui, ele me doou. Viu? Tu vai declarar para a justiça que ele doou. Mas é que daí tem que ser público para a justiça eleitoral, não para justiça eleitoral não é exato, é para a justiça eleitoral. É que nem a Receita. Constrange as pessoas. Eu passei por isso. Um eleitor chegou a dizer, eu quero votar em ti, eu quero te dar um dinheiro. Mas o fulano é meu amigo, o fulano também está concorrendo, se ele ficar sabendo que eu dei dinheiro para ti, vai ficar chato. Aí o que o cara oferece? Te dá dinheiro por baixo dos panos. Mas daí é caixa 2, aí é crime, os dois se correm crime. Doação devia ser um paralelo. É um pepino, né? Viu? Doação deveria ser um paralelo com com sua declaração de renda, que é submetida, está em um órgão público, mas ela é mantida em segredo para a população em geral. Porque, como tu bem disseste, Zé, temos lá 2 candidatos. Aí tu se encantou por um deles e tu quer doar. A tua doação vai se tornar pública, o teu nome vai ser visto por qualquer um. Aí eu sou o dono da empresa em que tu trabalha. Só que eu não gosto do candidato que tu vai votar. O candidato que tu vai votar pode me prejudicar com as propostas dele. Aliás, tivemos um caso fazer o seguinte, famoso no Brasil, nessa última eleição, de um grande empresário que ameaçou seus funcionários que não apoiassem seu candidato. Tu imagina se um desses funcionários fosse fazer uma doação para um adversário? Eu vou demiti-lo, pronto. Isso pode acontecer sob as regras atuais. Então, e não é bom porque isso facilitar a pequena contribuição. Cartão de crédito. Eu tenho que tentar fazer de tudo para tornar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é rastreável. Sim. Se eu pegar e entrar no meu negócio, no site do candidato, no link, fazer uma doaçãozinha aqui, no Catarse, tem tantos, nesse modelo, botar R$100 aqui é tão fácil. Para o eleitor até ficou fácil de fazer doação virtual pelos vaquinha, pelos crowdfunding. Para o eleitor até ficou simples, porque ele recebe o recibo na hora. Só que para o candidato receber... Limitado a R$1.000. Sim, limitado a R$1.000. Então tem esses problemas também. E tipo, se o cara é taxista, por exemplo, que é permissionário público, e ele fez a doação, é crime eleitoral. Como é que o cara vai saber? O cara está via internet, ele gostou de ti, quer doar. Como é que o cara vai saber que é crime? Então... E para o candidato, é a coisa mais louca. O cara foi lá, fez a doação no cartão de crédito. Hoje é dia, vamos lá, nós estamos no dia 1º de outubro, a eleição é dia 7. O cara foi lá e te doou R$1.000 no cartão de crédito dele, né? E aí tu fica vibrando porque, no finalzinho da campanha entrou uma graninha. Só libera 30 dias depois, quando vencer o cartão do cara, quando o cartão do cara pagar, que libera o dinheiro no crowdfunding. Então, é surreal o sistema. Aí é aquela coisa, tu não consegue dinheiro privado, tu não consegue dinheiro da pessoa física, tu não consegue da pessoa jurídica, o acesso ao fundo público, ele é limitado, ele é controlado. E demonizado. Demonizado, tá aqui já o Galvão aqui, querido Eduardo Galvão aqui, que é do Novo, gente finíssima, mas ele faz aquela propaganda, só nós respeitamos o teu dinheiro, mas é fácil com um Amoedo que tem 400 milhões de patrimônio bancar a campanha dele de quem quiser. Né? Não, o Novo faz uma opção, é uma opção política, válida, conquista eleitores com isso. É ótimo. Eu respeito bastante essa posição. Mas é o seguinte, cara, é que a gente tem que começar a olhar para a legislação eleitoral, não só para a legislação eleitoral, várias legislações no Brasil, elas não são baseadas na realidade e são baseadas em hipocrisia, em mentiras, em falsas premissas. A legislação eleitoral é uma. Ela não é baseada na verdade, não é baseada na realidade. Eu sou contra, absolutamente contra, porque o Estado financia as campanhas, mas eu sou a favor do financiamento privado através das empresas. Eu não tenho nada contra ele. Eu não sei qual que é o problema. Quer evitar o problema de corrupção na doação de empresa privada? Quem doou está impedido de licitar. Mas as empresas privadas... Quem doou, empresa que doou dinheiro para a campanha, está impedido de licitar. As empresas privadas, elas não votam. Esse é um argumento frequente que eu ouço. As empresas privadas não votam. Mas elas participam da vida pública nacional. Um dos principais argumentos do Supremo, ele se baseou num artigo do Ronald Dworkin. Então deixa o artigo do Ronald Dworkin para depois do intervalo, pode ser?
À vontade. Então tá aí. Depois do intervalo, o Caetano volta com a palavra, o Cruzando as Conversas vai para o break e nós voltamos depois para a continuidade desse debate animadíssimo sobre financiamento de eleições, que é sempre um tema muito interessante de ser abordado e nunca se esgota. Já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claronet TV e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital, está aparecendo aí na sua tela. Estamos hoje aqui no programa com o Caetano Lopumo, advogado presidente do IGAD, e também com o José Westphalen, cientista político. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e da ZOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Caetano disse ao fim do primeiro bloco que ia citar um texto, um livro do Ronald Dworkin, que é um grande constitucionalista americano. Não, Vamos lá. Na decisão do Supremo que proibiu a doação por empresas privadas, o Supremo, o ministro Fux, acho que foi o relator, ele se utilizou de um artigo do Dworkin, né? E que o Dworkin faz uma observação muito interessante. Ele disse, as empresas são uma ficção, né? De medo. Então, vejam bem, as empresas sendo uma ficção, quem é que manda na empresa? Bom, manda o diretor da empresa. Só que o diretor não representa necessariamente a vontade política dos acionistas da empresa. Ele representa a vontade econômica dos acionistas, não a política. Então, aí pode haver uma espécie de desvirtuamento. Alguém que comande o dinheiro de centenas de pessoas. Então, esse estava entre os argumentos válidos, viu? É muito razoável isso, Macalossi. Mas dá para regular até isso. Mas dá para regular, concordo contigo. Aí vamos lá. Dá para regular isso. E, inclusive, o diretor, se fizer uma doação e o corpo, do board, dos acionistas achar que ele está usando a empresa de forma pública, pode mandar ele embora. Claro que pode. Risco dele. E outra, pode haver uma legislação que estabeleça que para doação de empresa numa campanha deve passar pelo crivo, mas se deve passar por crivo pela sua diretoria. Ué, por que não? Instrumentos jurídicos existem. A nossa solução o que as pessoas têm foi radical. Preguiça. E uma coisa que é importante colocar, porque mais uma vez Não estou eu refutando o volto, Ronald Dworkin, por favor. mais uma vez eu volto na questão que a gente, que quando ele vai tem falar essa de valor? financiamento de campanha, sempre pensa Um grande na, Democrata, esquerdista. na grande campanha, na campanha para presidente, na campanha para governador. Mas veja bem, o cara, ele é dentista, ele tem um consultório odontológico, ele tem um CNPJ, Perfeito. ele é uma empresa. Sim. Ele não pode doar como empresa, ele só pode doar como pessoa física. Só que o que acontece com a imensa maioria das pessoas que têm CNPJ? MEIs, por acaso? MEI. O imposto de renda dele é ridiculamente baixo, porque ele larga tudo dentro da empresa e tributa pela empresa, que é menor que o imposto de renda, a tributação da empresa. Ou seja, a doação que ele pode fazer, um dentista, o consultório, pode faturar 1 milhão ano. Mas ele, o imposto de renda dele vai ser 20 mil. Aí ele pode doar 2 mil. E muitas vezes pessoas jurídicas, empresas ou entidades, elas representam interesses de pessoas físicas também. Então, por que eu não posso ter empresas que queiram, daqui a pouco, ter parlamentares com determinado tipo de atuação? Talvez... Elas fazem parte da vida pública. Os sindicatos, as escolas. Um caminho interessante... Excelente. O sindicato, por exemplo, CEPERS age politicamente e elege pessoas ligadas ao seu sindicato para as representações municipais, estaduais e federais. Não pode doar. Sindicato dos bancários. Mas o quê? Mas eles se mobilizam, eles trabalham e fazem corpo com o quê? Com dinheiro público também. Que foi. Toda eleição, então, a gente está processando o sindicato porque está beneficiando um candidato ou outro candidato. Mas o que acontece? Mas independente da questão do financiamento, então tu tem um parlamentar que representa o sindicato dos metalúrgicos, outro representa o sindicato dos professores, outro representa... A democracia ela é feita de representação. Aí o cara que não é classista, que é um cara que vai pela ideia e para o debate aí, quem é a classe que vai... Mas ele representa alguém. Quem é que financia esse cara? Tu sabe que, no fundo, uma das conclusões que a gente está tendo aqui é que, se eu não quero financiamento público de campanha, voltar ao financiamento privado de pessoa jurídica
não é algo de todo mal. E pode ser melhorado. Não precisa ter aquelas regras do vale tudo que nós tivemos. Sim. Tu pode ter 2% da receita bruta de uma empresa, determinadas empresas são fábulas. Então eu posso limitar talvez a valores nominais. Por que não? Em município a valores nominais baixos para vereador. Posso limitar ao número de pessoas que eu dou, não preciso doar para todo mundo. Ou seja, uma empresa tem que fazer uma opção. Essas opções têm que ser claras, por um partido ou por outro, porque senão é aquela questão de comprar a política inteira. Então, se continuarmos com o discurso da demonização da receita pública, vamos dar um passo para trás e rever essa situação. O que nós não podemos é achar que as campanhas vão ser feitas sem dinheiro. 2 ou 3 bilhões de reais, embora pareça uma fábula, se divididos entre milhares de municípios e centenas de milhares de candidatos, per capita é pouco, vão nos levar às aberrações que nós já vimos, de privilegiar um em detrimento de outro, o que vai causar campanhas absolutamente desiguais e com debate de baixa qualidade. Até porque o financiamento legal das empresas nunca foi o problema. O problema sempre foi o financiamento ilegal. E não existe nada nessa legislação atual que impeça. Nada. Absolutamente nada impede Caixa que 2 exista continua o Caixa 2. existindo, compra de voto continua existindo, o galeto continua existindo, pagar a gasolina continua existindo. Em 2006, o legislador tentou dar uma solução a isso, né? Então, o legislador criou uma penalidade para quem usa o Caixa 2, que é a da cassação do mandato, se for de uma forma grave. Então, se caça quem tiver gasto ou arrecadação ilícita. Toda eleição acontece, algumas pessoas, alguns candidatos acabam, infelizmente, utilizando de artifícios, enfim, e isso é normal. Mas é óbvio que isso é insuficiente. O que nós temos é óbvio que o gasto irregular de campanha, vou tomar conta do discurso do Bettino Craxi que eu usei lá atrás, quer dizer, ele é normal na nossa vida. E até porque, gente, tudo é gasto de campanha. Zé, se tu for me visitar lá no meu escritório para tomar um café comigo, a gente ficar 2 horas, eu tiver a oportunidade de te dar algum parecer jurídico, pronto. Isso é um gasto de campanha. Uhum. Eu tenho um exemplo que eu acho muito legal. Se isso fosse criminalizado naquele pacote do Moro, nós íamos ter a criminalização da militância política. Sorte que esse artigo não foi adiante, ele saiu do pacote. Mas quando se quis criminalizar a militância política, ou aquele que de qualquer forma contribuir para uma campanha sem que isso seja devidamente contabilizado, estaria incidido num crime de... A gente estaria indo longe demais. Imagina a seguinte situação, Macalossi. Campanha pegando fogo, quase no final, o candidato está exausto, ele resolveu participar de um almoço de família, para dar uma descansada. No domingo ele resolveu almoçar com a família. Chegou lá com o carro da campanha, a vozinha dele olhou, mas meu filho, esse teu carro tá ruim, olha esses pneus aí, tá caindo, tá careca esse teu pneu, tu vai acabar se acidentando, meu filho. Aí a vozinha vai lá e dá R$1.000 para ele trocar os 4 pneus do carro. Uhum. Caixa 2. Isso representa corrupção? Isso é corrupção? Não. Isso é compra de voto? Não. E outra, posso ser mais politicamente incorreto ainda? Nem todo Caixa 2 é corrupção. É? Eu tenho que pensar nessa frase. Nem todo Caixa 2 é corrupção. Aí outra coisa. Nem todo Caixa 2 é corrupção. Corrupção é claro que não é, mas é um... Voltando... E durante aqui eu vou fazer uma crítica, eu sou o Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, ele, na sociedade, ele criou a ideia de que todo Caixa 2 é necessariamente corrupção e confundiu Caixa 2 com o recebimento de vantagens ilícitas. Sabe que existe um crime para o Caixa 2 hoje, que é falsidade ideológica eleitoral. É o sujeito prestar as contas deles, eu gastei 300 mil e, na verdade, ter gasto 400 mil. Ou seja, ele mentiu num documento oficial, foi uma falsidade ideológica eleitoral. É isso o que existe como crime de Caixa 2 hoje. Tá? Houve a intenção de criar um crime de muito mais fácil apuração
no pacote Moro acabou não vencendo. Mas eu entendo. Mas isso é diferente de corrupção eleitoral. Só para completar eu vou o que eu um pouco mais argumentei, além. só para completar o que eu argumentei no sentido, buscando o teu exemplo dos pneus. Digamos que não, eu sou amigo, sou teu amigo, e eu quero doar para a tua campanha R$1.000 para tu comprar os pneus. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que o meu nome saia por aí sendo divulgado, porque eu posso me prejudicar pessoalmente. Então, eu dou por baixo. Tu vai lá e compra o pneu pro teu carro. É corrupção? Não é corrupção. Me desculpe, não é corrupção. Eu não acho que seja. É um ilícito eleitoral, né? Corrupção é um nome mais forte. Não, corrupção é outra coisa. Entendeu? Corrupção é uma irregularidade. É uma irregularidade. É corrupção, não é é. um nome técnico. Não é. Olha o Não perigo, é olha o perigo do que eu vou dizer. Olha o perigo do que eu vou dizer, tá? Vamos lá. Mas eu ouso a dizer que não existe campanha no Brasil que não tenha caixa 2. Bettino Craxi, na Itália, em 1992, usou essa mesma expressão. E antes que alguém diga, tu tá dizendo que todo mundo é corrupto? Não. Mas é aquela coisa. O cara tá ali no auge da campanha. Cara, eu preciso que tu vá lá em Santo Ângelo, em Taquari, em Portão, buscar aqui para mim um material de campanha. É campanha. De campanha para mim, porque o meu material acabou e eu não tenho condições de ir lá buscar. Cara, tu pega e dá 50 pila para ele botar de gasolina para ir lá. O cara foi, voltou, tu deu 50 pila para ele botou o carro dele na campanha, ele não declarou que usou o carro para ir buscar o material para ti, tu deu 50 pila, tu não declarou aquele Antes 50 pila. Eu sei que a gente deve Caixa estar caminhando 2. pro final, mas antes que tu me dê... mais um bloco. Caixa 2. Tá, antes que tu me dê a palavra final mesmo, eu já quero caminhar para algumas conclusões, tá? Eu quero dizer pro... Nós defendemos pontos polêmicos aqui hoje, hein? Não, nós estamos exagerando até aqui, estou me passando. Eu quero dizer pro nosso ouvinte, em primeiro lugar, que ele tem que ter muita tranquilidade com relação ao controle. Existiram abusos? Existem. Candidaturas laranjas existiram, existem. Em geral, são pegas. Os abusos, os caixas 2, em geral, aparecem. O controle do gasto eleitoral no Brasil, ele é imenso e altamente qualificado. Então, isso o eleitor precisa saber. Vai ter dinheiro público e vocês não têm ideia da lupa que vai passar nesse dinheiro. O dinheiro público ele vem por uma conta específica, que é diferente da conta de campanha. Uma conta para receber o fundo especial e tu tem outra para receber o fundo partidário. Tem a conta do fundo e a conta para especial, receber dinheiro de todo mundo. A conta do fundo partidário, a conta da doação de pessoa física, as mesmas contas se forem mulher de fundo feminino. Tem que ter 4 contas numa eleição. É uma burocracia muito grande. As notas fiscais dos gastos vão ser analisadas. Então, esse dinheiro público vai passar por toda espécie de lupa. Gente, esses 2 bilhões vão ser sindicados até não poder mais. Então, assim, essa é uma tranquilidade que o eleitor deve ter. Tá? E quando o dinheiro é público, essa lupa é maior ainda. Mas não é esse dinheiro que vai ser alvo de distorção. Não, a não ser essa da distribuição e tal. Esse é muito É o dinheiro bem que não auditado. passa por essas contas que vai. Mas esse dinheiro que não passa por essas contas, ele aparece também. Ele aparece aonde? Nos serviços contratados. Sujeito que declara 10 mil e visivelmente tem uma campanha gigantesca. Mas quantos casos, assim, são devidamente esclarecidos e existem em termos assim, de Eu condenação? não sei quantos existem, mas volta acho que e seja- meia eu não- eles aparecem. Eu não acredito que seja assim tão efetivo, Caetano. 500 mil é candidatos. bastante. É muito mais Eles do que vão, você imagina. eles vão fiscalizar mesmo os 60 mil, os 50 eleitos e os 10 mil primeiros suplentes. Eles não vão auditar as 500 mil candidaturas. Auditam. E vou dar Não com a lupa. Não com a mesma lupa, Não talvez, com a mas mesma auditam. lupa. Até Um porque binóculo. Senão não tem culpa. Não, Não, Uns é com lupa, outros com binóculo. auditam. E vou- não tem pessoal para isso, né? Tu vai levar 4 anos aí pra Não, fazer demora mais os outros, mas auditam. Mas vou usar 2 exemplos que não são gaúchos, que assim eu me preservo um pouco. Mas vamos lá. É bom se preservar um pouquinho. Já exagerou, hein? Gente, nós tivemos duas personalidades nacionais que tiveram problemas de caixa 2 e sofreram uma com cassação do mandato, senadora Selma no Mato Grosso,
Porque se percebeu que na pré-campanha surgiu dinheiro para determinar... O tribunal percebeu isso, que na pré-campanha dela estava grande demais, ela não tinha renda para aquilo, etc. e tal. Descobriu-se uma quebra de sigilo que veio dinheiro de outro lugar. Não vou entrar no detalhe do caso. Mas se descobriu de uma senadora que tinha um discurso muito forte de moralidade, uma juíza aposentada. E também foi rejeitada as contas, ou talvez teve parecer pela rejeição das contas, por dívidas de mais de 700 mil reais, o candidato a governador do Mato Grosso, que também era um juiz aposentado, o Marlon dos Santos, que foi um dos grandes criadores da lei da ficha limpa, uma personalidade. Quer dizer o seguinte, ninguém escapa. Talvez algum escape, mas está todo mundo sujeito a isso. Não, isso precisa ser dito. A gente fala muito da justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral ela é muito célere, ela é muito eficiente. Depende do quê, né? Não, ela é eficiente. Julgamento de candidaturas não é tanto. Ela é eficiente. Mas tu está dando 45 dias para a Justiça Eleitoral julgar centenas de candidaturas. Indeferimento de candidatura vai acontecer lá depois que a eleição. Tem que impugnar todos os votos. É ridículo. O problema é o prazo que dá Tu deu 45 dias para o julgamento de primeiro e segundo grau. E a Justiça Eleitoral ainda assim consegue cumprir as metas. É por isso que ele tem a lupa grossa nos quem está eleito. Vamos lá. Vamos para o último bloco do Cruzando as Conversas. Como sempre, num programa desses, falta tempo. Já voltamos. Último bloco do Cruzando de hoje. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Roger Fischer. Eu não sei se o Roger ainda está em viagem, mas ele mandou uma mensagem aqui para o programa, ele me mandando um abraço. Trouxe bastante vinho para a gente beber. Eu vi que ele estava nos lugares muito bacanas lá. Grande Roger Fischer. Também vi ele fumando uns charutos lá, eu que sou adepto dos charutos. Né? Muito bem. Tem a foto do Che Guevara, que parece Che Guevara nas redes Che sociais. Guevara? Peraí, o Winston Churchill fumava o quê? Winston Churchill não tinha essa barba de Guevara aí. Enfim. Mas tu também tem barba de Guevara. Não, a minha não é de Guevara. Não. A minha tá mais para dar do Fidel. Tudo bem. Mensagens. Lauro Bronzoni. Muito boa noite, muito bom debate. Seja qual for o tipo de financiamento, enquanto não tivermos voto distrital, sempre vai se privilegiar candidatos com mandato. Foi. Pedro Henrique Pasquale, se o fundo eleitoral, aqui a mensagem que fizemos referência, se o fundo eleitoral é o grande financiador da democracia brasileira, o voto em lista fechada é o mais coerente. Eu, por exemplo, adotaria o voto distrital misto com lista fechada. O Eduardo Galvão mandou aquela mensagem lá sobre o Novo, lá que tu respondeu ele, né? E também temos aqui uma outra mensagem que é do Jefferson da Silva. A monetização nas redes sociais é liberada. Mark Zuckerberg agradece. E como? Mas eu também quero fazer aqui uma... Liberada e engessada para candidato. Eu quero fazer aqui também uma referência a um ouvinte, o Gustavo, que me corrige, né? Marlos Santos, deputado federal de Cachoeira. O candidato... Mato Grosso. Não era no Mato Grosso, é em Tocantins. Era o Marlon Reis. Marlon Reis. Faça-se a justiça e correção. Temos, acho que 5 minutos. Agora, isso é uma outra coisa. O cara falou das redes sociais. Nessa eleição, o CARD tinha que ter o CNPJ do candidato. Tu tinha que fazer uma configuração especial no Facebook para que aparecesse em todas as publicações o nome de campanha com o CNPJ, a coligação. Então, tem umas coisas surreais da legislação que burocratiza, que torna... E aí tu precisa o quê? O candidato comum, ele não consegue fazer isso. Se eu quiser mandar... Ele precisa ter uma empresa para fazer isso. Eu sou candidato. Se eu quiser publicar, por exemplo, uma imagem do Pente, escrito Guilherme Macalossi, vote número tal. Que imagem do quê? Uma imagem do Pente. Tu não sabe o que é o Pente? Meu Deus, e eu sou mais novo aqui. O Paint do Word, do Windows, o coisinha. O negócio de desenhos do Windows, tu vai lá e tu escreve. Eu acho que isso exige um estudo, não sei se tem capacidade de fazer uma resposta. Mas tô falando que, ao invés de simplificar as coisas,
Ah, tu tem internet, então vamos regular tudo na internet para tornar absolutamente impossível usar a internet. Tu tem que criar conta da campanha, não pode ser pela tua conta, tu tem que botar o não sei o quê, o dinheiro que tu vai colocar lá é específico, a prestação de conta é extremamente burocratizada. Então, assim, ó... Senhores, conclua. Campanha precisa de dinheiro e muito dinheiro. Mesmo para uma candidatura simples a vereador de um município pequeno, tu vai precisar de um montante considerável de recurso. Se tu não tem disponível o financiamento privado, se você não é o Messi da política brasileira, que é o Bolsonaro, que tem a capacidade de fazer com que as pessoas paguem a campanha por ele... Ou se sou eu também, né? Sabe? Daí vai pra cadeia. Só tem uma alternativa, o fundo público. Também. Não tem alternativa. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos aqui e mencionar que eu convidei também o ex-deputado Luiz Fernando Záquia para participar, mas o Záquia teve um compromisso que acabou se estendendo para além do horário previsto e, em virtude disso, ele não pôde comparecer. Macalossi, recebesse Obrigado. Um abraço aqui também do Gustavo Paim. Olha! Grande Paim. Vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Obrigado. A audiência qualificadíssima. Agradecemos aí por acompanhar o programa. Caetano, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E encerro dizendo que as verbas separadas, embora públicas, que nem sempre são desejáveis de serem utilizadas em determinadas situações, especialmente em países carentes de direitos sociais, elas são necessárias porque não existe campanha sem um mínimo de dinheiro. Este valor, ele é razoável, ele é menor do que o valor historicamente utilizado e ele vai permitir um debate público. E nós precisamos ter debate no processo eleitoral. Sem isso, as eleições não andam. E quem está insatisfeito com isso, ajude a pressionar o seu parlamentar para que busque outras formas. Eu desde já sugiro desburocratizar a doação do pequeno eleitor. E quem não está feliz com dinheiro público em campanha também, por favor, doe o seu dinheiro particular para o candidato que você acha que vai melhor representá-lo. Muito bem. Zé, obrigado. Obrigado. Eu acho que as palavras do Caetano já referendam absolutamente tudo que eu ia falar. E é justamente isso. O eleitor ele precisa participar mais e colaborar mais ativamente. Eu escuto muito empresário dizendo: eu não boto meu dinheiro em política. Tem eleitor que diz: eu não dou dinheiro meu para político. O que acontece? Vai ter que ter o político que vai usar o fundo público ou, pior, o político que vai usar um dinheiro ilícito que pode vir, inclusive, do tráfico para financiar a sua campanha. Muito bem, senhores. Baita programa. Eu, particularmente, me interesso muito por esse assunto. Nós vamos ter a oportunidade de nos reunirmos aqui ainda várias vezes antes da eleição para falar sobre isso. E, claro, os dois estão convidados para voltar. E tu conta comigo e também com o corpo de membros do IGAD. Tem muita gente boa lá. Com certeza. Te Vários deles estiveram aqui. Vários. E quero a volta de todos eles e de outros que tu possas me indicar aqui para contribuir com o nosso debate. O Cruzando as Conversas de hoje fica por aqui, agradecendo a todos que enviaram as suas mensagens e que participaram. E amanhã nós voltamos para falar sobre segurança pública. Vamos ter o secretário de Segurança de Porto Alegre, Rafael Oliveira, também o Diego Gomes Ferreira, que é advogado e integrante do Armas pela Vida. Então, fiquem ligados amanhã, Cruzando as Conversas, a partir das 22 horas. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.